Estamos de volta e o programa de hoje é sobre os desafios do envelhecimento da população. Nossos convidados são o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Regional São Paulo, e a psicóloga Valmari Cristina Aranha, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A partir de que idade é recomendável que a gente vá ao geriatra se consultar? Para aprender, né, a envelhecer melhor. Olha, assim, é um pouco complicado você falar em idade, mas assim, o processo, o envelhecimento é um processo. Então, desde o momento que nós nascemos, nós temos essa preocupação de como é que nós vamos construir esse processo. Mas falando em termos de uma faixa etária próxima, né, nós temos que avaliar em que faixa etária, por exemplo, que começam a maioria dos problemas de saúde. Normalmente na faixa dos 40 anos. Nos 40 anos de idade você começa a desenvolver algumas doenças crônicas e que vão impactar o seu envelhecimento. Então, uma faixa que eu acho plausível de você começar um acompanhamento é nessa faixa. Logicamente, antes você, nessa população mais jovem, ela está até os 14 anos com pediatra e numa fase de adolescência ali para adulto jovem, ela está com um clínico, seguindo com o seu clínico. E a partir dos 40 anos, você teria, principalmente nesses próximos 10, um aspecto muito relacionado à prevenção do aparecimento dessas doenças. Então, isso é muito bom, né, Valmari? Porque, ou seja, a gente começar a ir mais cedo mesmo, né? Porque assim a gente também vai se habituando aos cuidados que a gente tem que ter, né? Desmistificando que geriatra é médico de velho, que está doente, que precisa cuidar do que não tem conserto, e pensar que é um profissional que vai conseguir antever algumas dificuldades que você pode ter lá no futuro. Eu acho que se você ficou em dúvida, está na hora de eu ir no geriatra, deve ir. Se você pensou em algum momento que você está envelhecendo, é porque você está sentindo algumas mudanças no teu corpo, na tua funcionalidade, e que um profissional que sabe o desfecho disso vai te abrir os olhos enquanto é tempo. Muitos problemas que as pessoas associam à idade, não é da idade, é de uma pessoa que não se cuidou, de um estilo de vida insalubre, 20, 30 anos. Aí agora que eu envelheci, eu coloco tudo na conta da idade. Se eu não me cuidei... Isso que você comentou é interessante, porque na nossa prática, né, no consultório, você começa atendendo aquele indivíduo de 80. Então, o filho e o neto trazem o avô. Aí, eles olham como é a abordagem da consulta e nos fazem essa pergunta que você fez. Que idade eu posso passar? Porque a abordagem é totalmente diferente de uma consulta clínica, de uma consulta com um clínico geral. E aí você acaba acompanhando 3 gerações. O avô com 80, o filho com 60 e o neto com 40. Isso é uma maravilha, é assim que a gente vai se prevenir muito melhor para o futuro. Vamos falar de dicas úteis, né? Para quem está nos assistindo, o que a gente tem que fazer para a gente envelhecer com mais qualidade de vida? Tem para falar sobre Deve ter alguns pilares aí, sim, né? De longevidade, né? A gente pode citar aquele trabalho interessante que são as 5 zonas de regiões no mundo com um grande número de centenários. Ou seja, onde aquela população naquela região ela atinge numa concentração, uma porcentagem grande, mais de 100 anos. Tá. Então, isso tem várias regiões do mundo, nos Estados Unidos, na Costa Rica, na Grécia, no Japão, na Itália. A gente já tem no Brasil centenários também, né? Sim. Então, tem alguns pilares, né? Tem alguns pilares interessantes. Então, a questão de atividade física, dos hábitos. A atividade física é fundamental. E muitas vezes nós não estamos falando só de exercício. A atividade física é qualquer atividade que você movimente o seu corpo. Então, mas tem uma diretriz mínima básica, né? Sei lá, eu tenho que andar 3 vezes por semana durante 40 minutos. Quer dizer, tem um mínimo necessário para a gente realmente buscar, através da atividade física regular, essa questão de mexer com o corpo todo e ajudar a evitar complicações de doenças que começam a chegar com a idade. Não tem? Sim, aí depende do seu objetivo, né? Se existe uma prevenção, né? Se você quer fazer uma prevenção de doença cardiovascular, falando em doença cardiovascular, seriam 150 minutos de atividade por semana.
Tá. de uma caminhada, por exemplo, você reservar um horário de 30 minutos por dia, por exemplo, você chegaria 5 vezes por semana nesse número de 150 minutos. Então, digo porque, por exemplo, a prevenção das doenças cardiovasculares, né, que ainda são as que mais matam no Brasil, não é isso? Fundamentalmente, exercício está ali como pilar. Como pilar, como uma das primeiras medidas que a gente tem que tomar, não é? Além de exercício, isso, falando ainda de exercício, Valmari, vale, por exemplo, eu não tenho condição de reservar meia hora, 40 minutos, porque eu trabalho muito ainda, tenho 40 e tantos anos e não consigo ir para a academia. E tem gente que acha chato também, né? Vale subir e descer a escada do prédio? Vale esse tipo de coisa também? Qualquer hábito saudável que você adquire faz diferença. E uma dica importante, tente fazer isso junto com alguém. Tente combinar com alguém uma atividade. Porque quando você pergunta sobre dicas, se eu tivesse que resumir uma dica, não fique sozinho. Solidão atrapalha muito. Abre portas para adoecimento emocional e te desmotiva. Tá. Então, se eu combinei, hoje está chovendo, se eu combinei com você de caminhar, puxa, mas eu não vou dizer para ela que eu não vou. Então, nós vamos. Você vai porque você combinou comigo e eu vou porque eu combinei com você e nós duas vamos caminhar. Ah, que legal. Então, a importância de você criar algumas estratégias para mudar os seus hábitos. Posso subir de escada, posso descer do ônibus um ponto antes para caminhar. Né? Então, mas isso tudo também, você precisa de uma motivação e precisa ter uma razão. Você precisa ter um porquê fazer isso. Porque a maioria de nós sabe o que é certo ou errado. Mas fazer ou não fazer que eis a questão, é uma né? outra questão. Então, o quanto você conseguir ver um sentido, e talvez não seja nem viver bem, mas é viver com mais autonomia. É viver conseguindo morar sozinha se eu gosto, levantar sem ter dor, né? Ter uma articulação preservada, ter um controle de peso, que também é importante, para eu conseguir respirar bem, dormir bem. Então, Pois é, você falou do controle de peso, o tal do sobrepeso, da obesidade, é muito comum. Depois dos 40 anos, né? a gente, por mais que você faça dieta, tente fechar a boca, você vai ganhando uns quilinhos a mais todo ano, né? Essa questão que a Valmari comentou é muito importante, porque dentro dessas regiões, né, que nós comentamos aqui dos centenários, né, tem além disso que nós estamos falando da atividade física, que a Valmari comentou muito bem, esse comportamento da pessoa. Então, assim, alguns outros fatores que foram notados em comum nesses grupos. Eles pertenciam a um grupo. Ou seja, é importante a pessoa ter uma sensação de pertencimento. Seja um grupo religioso, seja um grupo de atividade física, um coral. O convívio intergeracional. Então, você conviver com os netos, com os filhos, quer dizer, aquele convívio intergeracional é um aspecto muito importante. A questão do estresse, de desacelerar um pouco as coisas que a gente faz. A gente faz tudo com pressa, não aproveitando cada momento que nós temos, por exemplo, no dia. Às vezes por falta de um planejamento de horário melhor, uma organização de um horário melhor. Não, e nesse sentido, quer dizer assim, além do estresse dos grandes centros urbanos e tal, tem aquela história assim, você começa a envelhecer, como a gente está, a nossa identidade é muito ligada à questão da produtividade. Você chega aos 50 anos, na beira ali de você se aposentar, e você fica morrendo de medo. O que vai ser a sua vida depois disso, né? Então, essa busca de um novo jeito da gente viver, esses anos a mais que a gente tem ganhado, né? Também faz parte dessa história comportamental, né? Do convívio, né? E ter um sentido de vida, ter um porquê viver. Porque durante muito tempo da nossa vida, nós cumprimos protocolos. Você é criança, você brinca, você estuda, você se relaciona, você tem filhos, você trabalha, aposenta e sou dona do meu tempo. O que para nós pode ser um sonho, tempo livre, para algumas pessoas é um problemão. Um tormento, porque né? O que eu vou fazer? Eu acordo cedo para ficar mais tempo à toa. Então tem a diferença, e aí entra no que o Marcelo colocou do estresse, porque para eu não ficar com o meu tempo livre, eu começo a me enrolar com uma série de atividades. Eu corro, vou para cá, vou para lá, não como direito, não durmo direito, e não fica nada disso. Tem pessoas que, mas eu faço 5 atividades, eu faço coral, faço ginástica, faço isso. Bom, e o que você mais gosta de fazer? Gosto de tudo. Mas o que você aprende lá? Várias coisas. Mas não tem nada que o identifique. Então, olha, eu sou Valmari do coral do bairro X, que eu encontro as pessoas, que eu tenho um objetivo. Isso socializa a cognição, faz uma série de mudanças. Ou seja,
é o momento também da gente dar uma parada, repensar a vida, tentar resgatar prazeres que a gente, coisas que a gente gostaria de ter feito e que a gente não teve tempo, inclusive, de fazer pela correria da vida diária. É um pouco isso, né? Exatamente. Mas eu preciso ver isso como uma oportunidade. Eu posso ver um uso do meu tempo livre para resgatar alguma coisa que eu não fiz, não como um prêmio de consolação, porque fica muito aquela ideia de que alguém é importante à medida que ele trabalha e produz algo, e de preferência o que produz um retorno material. Então você, mas ser do coral é menos importante do que ser psicóloga, né? Então tem o tempo de ser psicóloga, tem o tempo de ser do coral, e eu posso usar esse tempo livre que o envelhecimento me traz para realizar atividades que eu não pude porque eu tinha que trabalhar, eu tinha responsabilidades. Então entender isso como uma continuidade de uma etapa da vida que pode ser muito mais prazerosa do que as anteriores. Não porque você vai fazer 60 anos e você vai estar na melhor idade. Não vai estar na melhor idade, só porque você fez 60 melhor anos. Idade. Mas eu conheço várias pessoas que estão vivendo a melhor fase da sua vida depois dos 60, com dor, com uma série de limitações, mas porque se planejaram, porque organizam as suas vidas, não porque fizeram 60 anos e agora eu sou idoso, mas porque eu construí um envelhecimento saudável. Eu brinco muito com o joelho funcionando, respirando, com uma condição, vínculos sociais suficientes que eu consiga ter companhia para fazer algumas atividades. Né? Isso é fundamental para uma qualidade de vida. Olha, agradeço muitíssimo a presença, viu, doutor Marcelo, doutora Valmari. Agradeço também a você que acompanhou esse nosso bate-papo. E se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo. Assista, fique sabendo.